quando ele vai virar aquele sangue pisado, mais liquefeito, ele expande um pouco. E na hora que ele expande, ele estira vasozinhos que estão ligando uma parte da meninge à outra. E aí esses vasos estiram e podem se romper. Aí faz um sangramento em outro tempo. Então é uma luta entre a cicatrização e esse inchaço. Às vezes a cicatrização ganha e o paciente tem um hematoma, absorve, cola as duas folhas e ele não tem mais nada. E às vezes não, isso vai acontecendo, sangra um pouquinho, melhora, sangra um pouco mais, e às vezes tem um sangramento mais abrupto. Quando tem um sangramento mais abrupto, ele expande rápido, aí o cérebro não se adapta, aí aparece o sintoma. É o que aconteceu. Doutor, só para esclarecer, ele volta para Brasília semana que vem já para trabalhar ou só volta para casa? O Marco seria só complementar uma explicação. Dependendo do estado dele, ele volta a algumas atividades. Claro que começa devagar, mas ele pode voltar às atividades dele. Doutor, ele ainda está na UTI? Quando ele deve ter alta da UTI? Então, ele vai ficar mais 48 horas na UTI, né? Isso é observação. Como disse, nesse momento ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. É mais por precaução. O Marcos pode explicar até o dreno que ele está direitinho. Esse hematoma fica dentro de uma cápsula. Esse hematoma fica dentro de uma cápsula. E essa cápsula é muito vascularizada. O organismo, para se defender, envolve o órgão antigo. E vai absorvendo, ele vai diminuindo devagarzinho. Às vezes, durante a história, essa cápsula sangra de novo. E o hematoma que estava se cronificando, ele se agudiza. Foi o que aconteceu. Era um hematoma que estava se reabsorvendo, ele estava muito bem, pela presença dessa cápsula, ele sangrou de novo. É uma história natural desse tipo de coisa. É uma lesão compressiva, ela não lesa o cérebro diretamente. O dreno é colocado porque a cápsula não é retirada. E ela pode babar, sangrar um pouquinho. Então a gente deixa um dreno para fora, até que a secreção que saia ou pare ou seja limpinha. Senhores, bom dia. Thiago Muniz, da Rádio Band News FM. Eu queria perguntar então o seguinte: essa condição do presidente ela vai ter que ser acompanhada pelo resto da vida dele? Não. Ele tem a possibilidade de ter um novo sangramento, uma nova hemorragia do gênero, como nós tivemos? É a primeira pergunta. E a segunda, ele vai ter algum impedimento de viagens de avião ou viagens internacionais, como aconteceu na primeira ocorrência? Nesses dias, claro, vai ficar internado. Depois não, vai voltar à vida normal. Como já foi retirado o coágulo, a cápsula, como o professor Rogério Turma falou, tende a fechar. Gruda um lado no outro. E quando gruda, o risco de sangramento diminui muito. Doutor Calil. Fica para fora 24, 48, 72 horas no caminho. Para não sai. A cápsula internacional é o coágulo. Não. Cápsula é um envoltório. Como se fosse uma almofada cheia de sangue. Uma almofada com uma cápsula. Doutor. Essa questão de haver uma nova hemorragia, isso não deve acontecer mais. Doutor. Medicina nos diz que não deve acontecer. Não existe não, nem certeza. Muito pouco provável. Porque foi treinado completamente. Então a chance, quer dizer, o que aconteceu 2 meses depois, pode acontecer, mas é uma coisa mais rara de acontecer. Não é uma coisa comum você ver 2 meses depois. Pode acontecer. Sua pergunta, tudo pode, mas muito pouco provável. Foi treinado. Doutor. Não, nenhuma. Não, complicações, ele não teve nenhuma lesão cerebral. Ele não tem comprometimento cerebral. Então o risco de lesão é zero.